Diga, sério. É que... Vai, sincroniza isso. Tá, cara, mas eu preciso. Sincroniza aí, Tem cara. o bagulho da iPhone 6 aí. Vai tomar no cu, tio. Abre o Google, né, pô? Sincroniza aí. Tá, ó. O seguinte. Começa a gravar aqui, velho. Nossa, aqui minha mão tá doendo. Caralho. Não, pode gravar. Para, calma. Não tá gravando, não. Aonde? Fazendo um podcast. Tá bom. Vai sincronizar agora. Já para de novo, vai. Para. Pô, valeu. Aceita. Tá fechando. Deu, aí já. Vamos. Ó, 3, 2, 1. E aí, galera, aqui é o podcast. Tá, peraí. Fala, bonecas, aqui tu vai falando Arquicast. Arquicast. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Hoje é o nosso segundo episódio de Arcast e a gente vai fazer hoje um pouco sobre as éticas e morais que foram discorridas no módulo 8 do livro de filosofia. Entre elas, a gente pode destacar algumas éticas bem legais. A gente vai começar aqui falando sobre a ética hebraica. E a ética hebraica, ela consiste basicamente no judaísmo. E o judaísmo ele vai ser regido por regras de moral e ética bem amplas e definidas, que são transmitidas através da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que foram atribuídos a Moisés. Agora, o que se baseia geralmente essa ética? Essa ética, porra, mas eu fui bom pra caralho, me expliquei como é que funciona o bagulho. Não. Esquece. Eu vou ter que fazer de novo. Não. Não, tá. Bora, 3, 2, 1. E aí, galera, beleza? Tudo Não, bem? caralho, corta, porra. Não existe cortar no podcast. Sim, mas eu vou editar pra ficar certinho. Tá. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o Davi. Fala, boneco. Ah, vai. Só eu falar sério. Tipo, sem zero. Deixa que eu falo. Tá, vai. Boneco. Esquece. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o Davi. Hoje a gente vai apresentar aqui o segundo episódio de Arcast. E aqui a gente vai falar um pouco sobre as éticas e sobre as morais. Te fudei, cara. Meu Deus do céu, velho. Michel, Já. a próxima vez que falar, eu vou pegar essa faca. Ô, o Marcelo tava assim, ó. Não, sério, para. Moral. Vamos na moral. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Hoje aqui a gente tá falando sobre o... Ai, Isso, cara. Eu quero esquecer mesmo. tá. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai apresentar o nosso segundo episódio de Arcast, que é... Só vazou. Fala, galera, Monark e Talks aqui. Fala, galera, Monark e Talks aqui. Tá, vai. Aqui na Rumble TV. Tá, deu? Vai. Tá todo mundo tranquilo agora? Deu, arrotou, beleza, legal. Que não. Uma bolachinha. Vai. Ah, tá comendo quanto podcast? Deu. Salve. E aí, galera, beleza? Deixa só. Tá, deu, sério. Salve, galera. Vamos fazer a moral. E aí, galera, beleza? Hoje a gente tá aqui no segundo episódio de Arcast. Como vocês já viram no primeiro... Cara, por favor, cara, sério. Ô, viado, papo reto. Sai de celular. Não, pelo menos no começo, pô. E tu também. Deixa isso aí, Tá guarda. bom, Arquete, vai logo, cara. Deixa aí, cara. Vai. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Hoje a gente tá aqui no nosso segundo episódio de Arcast, um podcast que fala sobre filosofia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ética e a moral. Como é que vai funcionar o episódio de hoje? A gente vai falar sobre as éticas e o que cada uma delas defende. A gente vai falar o que a gente acha sobre isso e quais são os nossos contrapontos, os nossos argumentos em relação a ela. Bom, a gente vai começar primeiro pela ética hebraica. E a ética hebraica, ela consiste principalmente no judaísmo. O judaísmo, ele é regido por regras de moral e ética bem amplas e definidas, transmitidas através da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia atribuídos a Moisés. Nisso, a gente vai ter os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são: não terás outro Deus diante de mim. Isso aí a gente está falando sobre o Deus do judaísmo. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente acha sobre isso.
quais são os nossos contrapontos, se a gente concorda, se a gente discorda. Enfim, eu gostaria de dar a primeira palavra pro Nicolas aqui. O que tu acha sobre essa ética? O que tu Sobre o concorda? Matarazzo? O que tu discordas? Pode pegar qualquer um dos 10 pontos que eu te dei agora sobre os 10 mandamentos. O que tu diria que é... Pô, eu concordo assim, eu sou o Nicolas, tá? Eu concordo com todos eles, né? Eu sou um bom cristão. Uhum, Eu concordo com os pontos que estão apresentados na Bíblia, uhum, mas eu acho que alguns deles a gente poderia encaixar um pouco mais na nossa realidade, né? sim. Eu acho que às vezes a gente fala o nome de Deus em vão, né? Sim. E sem más intenções, mas eu Uhum. acho que os outros são muito importantes e a gente precisa seguir eles pra Uhum. ser uma pessoa certa. Legal. E tu, Vino, o que tu acha? eu acho que o Arthur ele tem algo também a dizer. Eu acho que tipo, a sociedade atualmente ela é baseada, tipo, as leis é na Bíblia. Uhum. Não matarás também tá com uma lei normal, tipo, Uhum. pode matar alguém. Sim. Mas Eu acho eu acho que, pô, os 10 mandamentos eles se aplicam até hoje mesmo pra coisa que não seja sobre a Bíblia, porque, tipo, se tu seguir os 10 mandamentos, não tem como tu não ir pro céu. Não necessariamente, né? Na verdade, segundo a ética hebraica, segundo o princípio hebraico, não é tão assim se vai pro céu. Tem que concluir algumas outras coisas, mas é mais ou menos... tem que Não. aceitar. Nessa da aceitação a gente está falando mais sobre... um pouquinho mais sobre os jesuítas e tal. Mas enfim, agora a gente vai partir um pouquinho para a ética sofista. E a ética sofista, ela consiste em pegar o relativismo radical sobre os conceitos como valor e verdade. Eles são fundamentais para Sócrates, que é o homem, o cara que fez isso aqui, sendo o homem a medida de todas as coisas. E para os sofistas, como afirmou o próprio sofista Protágoras, o protagonismo, a carta magna para o posterior relativismo no Ocidente. Então vamos lá. Quais são os principais conceitos dessa ética? Ó, começa pela ética sofista, né? Que originalmente era o termo dado às técnicas ensinadas por um grupo altamente respeitado de professores. Cara, não dá. Cara, essa porra desse site é horroroso, velho. Olha isso. Ele começou a falar uns bagulho nada a ver, Vem cara. pega o livro, cara. É melhor? É tudo resumido no livro. Na verdade, tem mais coisa Tá. no livro. Essa parte que a gente corta do vídeo, tá, Bel? Tamo junto. Tá. Ai, não. Putz, não vai adiantar nada isso aí. Ah, é pra marcar, porque senão eu esqueço o número, né? Tá Tá. bom, cara. Deu. Deixa eu falar, né? Mais um. Entendi. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... De peguei, cara. De peguei. Tá. Ai, meu Deus, não, assim eu não gosto. Não. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ética sofista. E a ética sofista, ela vai apresentar uma concepção subjetiva ou relativista das coisas, segundo a qual não existem verdades e normas universais. Protágoras de Abdera, que viveu entre 480 e 410 a.C., ele sintetizou essa versão na célebre frase: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são, então são, e daquelas que não são, então não são. Segundo ele, as coisas só podem ser conhecidas de forma pessoal ou particular. Nesse sentido, as normas, regras e leis só valem em determinado local, pois não existem padrões universais de moral. Então, o que vocês acham sobre isso? Eu vou passar a primeira palavra pro Michel. O que tu acha sobre isso? Acho que... Não dá, velho. Não, vai Eu dar acho que o sofista, né, o Abel tem alguma coisa pra falar, né? não, sobre o sofista, Cara, vocês não entenderam Cara, nada. ó, na moral, primeiro a gente estuda e depois fala isso, cara. Fiado, Os caras estão assim, ó, é verdade, é isso aí. o Gui tá eu posso passar um notebook pra cada um, pô. Eu tentei passar pro Drinks aquela hora, Eu acho que... Não quero, é que não quero. Tá, a primeira parte a gente fez. Agora vamos fazer os ofícios, só que só alguém olhar antes, só pra pessoa saber o que falar. Eu falo então, ó. Não é isso. Não, A questão não é leitura, a questão é só saber o que tu vai falar. Aqui a gente tá falando da ética sofista, a ética sofista é... Eu falei o primeiro, agora pede outra pessoa pra falar, e daí outra pessoa. Eu falo. Só pra dar umas opiniões bem merda. Tá, então tu vai dizer um contraponto. Esse negócio Cara, você aí. não fala sério, tem que sair daqui a pouco. Vamos falar normal. Vocês não estão onde? Não, eu só tenho que sair. Inteiro. Nesse sentido, as normas e regras e leis só valem em determinado local porque elas não existem padrões universais de moral. Eu tenho que decorar. Então, não. O que tu vai dizer? O que tu concorda em relação a isso? Tipo assim, ele tá dizendo mais ou menos que só existe lei pra um lugar e pra outro lugar não vale, tá ligado? Não tem padrão universal de lei, entendeu? Eu vou falar que tem que ter lei igual pra todo mundo. Tá, então tu vai dizer por quê, beleza?
Por quê? Por que isso? É tipo, É, dá pra tipo, falar o que que tu tudo acha? merda, O tipo que que assim, tu ó, acha? eu acho que todo mundo deveria seguir as mesmas leis, Porque porque... senão a sociedade seria muito Oi, injusta. fala Não, todo mundo seria É, preso nessa fala isso, cidade. tu pode Tá falar, bom, tá cara, bom, tu pode tá falar bom. exatamente Tá isso. Ô, Bini, é sério. fala, foda-se o feminismo. Não. Não, vou falar, isso é uma ideia feminista. Isso seria um local injusto para as pessoas. Foda-se. Vai virar monarca e tal. Isso é uma feminista. Não. Eu acho que assim, Batendo poderia passe ser no uma ideia nazista. Comunista, de um comunista. Comunista. Não, Sobre o que tu comunista vai falar não. mesmo? O que tu vai falar então? Vou dar mais um, Léo. E Você eu vai- acho que as leis têm que ser igual para todas as pessoas. Mas isso é ideia comunista. Independente do lugar. Se tu quiser ficar com o PC pra tu, Senão eu ia acho que ser vai uma falar. sociedade ou um lugar em um estado justo. Ficar aqui com o PC pra lá. Tá, fechou então, eu vou falar de novo sobre essa porra aí, tá? 3, Abel e Arthur e Nicolas. A gente tá fazendo gol a gol, cara. Vai. Agora a gente segue para a ética sofista. E a ética sofista, ela apresenta uma concepção subjetiva ou relativista das coisas, segundo a qual não existem verdades e normas universais. O Protágoras de Abdera, que é um filósofo sofista, ele sintetizou essa visão na célebre frase: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são. Segundo ele, as coisas só podem ser conhecidas de forma pessoal ou particular. Nesse sentido, as normas, regras e leis só valem em determinado local, pois não existem padrões universais de moral. O que tu acha sobre isso, Bino? O que tu acha sobre isso? A minha visão está totalmente errada, porque não existe isso em um determinado local, ou valer tal lei, ou em outro lugar tal lei. Para mim, em um determinado lugar, no caso o mundo inteiro em geral, tem que seguir as mesmas regras. Senão pode acabar ocasionando em uma sociedade muito injusta. Entendi. Então tu acha que deveria ter um mesmo padrão de lei para todos os lugares? Sim. E o que tu acha sobre isso, Arthur? Que as leis têm que ser iguais pra todo mundo, não importa tipo, se é uma mulher, se é homem, negro. Não, mas existe diferença de, pô, um homem e uma mulher não são fisicamente iguais. É. Então tem muitas coisas Ah, que isso. realmente é justo. Quais- Isso então- aí é uma ideia feminista? Quais leis que não deviam Por exemplo, um homem não engravida por 9 meses, um homem não tem menos chance de ficar doente. Aí o homem vai ter uma lei de. Não, cara, que lei de gravidez? Por exemplo, é porque não se aplicam as mesmas. Não, eu tô falando, tipo, lei de punição, isso que eu tô falando. Tipo, todos têm que ser punidos da mesma forma, isso que eu tô falando. Eu discordo contigo. Eu Por acho quê? que... Por causa que se todo mundo ser punido da mesma forma, aquele cara que roubou a galinha vai ser preso por 10 anos. Não. Não. Acho que não é isso que ele quis dizer. Não, mas eu também Eu tô falando, concordo eu tô falando, contigo. tipo, Não... eu tô falando de pessoas, tipo, mulher, se o cara... As punições uma se galinha. aplicam às mesmas. O homem roubou uma galinha, a mulher roubou uma galinha, os dois vão ter tipo, o mesmo tempo de prisão. Ah, não, tudo bem. Eu acho que é mais as circunstâncias, né? Tipo, considerar os humanos iguais. Acho que é um ponto bom. Eu discordo, né? Por quê? Eu acho que as coisas deviam ser diferentes pela cultura, né? Que as pessoas elas convivem, por exemplo. Sim, você, não tipo- pode implicar, tipo assim, O tem país... índio tem a mesma lei que um branco. Não. Não dá pra. Olha, Thiago, eu discordo totalmente disso. Porque eu, junto com vocês, a gente poderia acabar criando uma cultura nazista, por exemplo. Isso é perigoso, né? É perigoso acontecer. E a gente poderia acabar sendo, pô, uma sociedade totalmente perigosa. Não, mas- e- Não, mas eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que deveria. Tá, vamos contar essa última parte. Não, mas deixa na cultura nazista. Não, deixa eu ser maluco que todo você tem quatro. Eu acho que. Conta bem quando Não, mas eu acho que. Deixa maluco que todos vocês. Não, mas olha aqui, ó. Eu acho que a gente falar o que é certo e o que é errado, do meu ponto de vista, ter uma ideia nazista pode ser certo, mas pra ele pode ser errado. Mas é Tirar zero no Isso é trabalho. liberdade de expressão, pô, é a opinião dele. É que a. O último podcast Marcelo é mais louco. Monarca e tal. Eu acho, né, que eu sou mais louco que todo mundo aqui, né? Que É porque tu é louco, né, meu? Tu é louco. É, mas não todo mundo, porque você é uma pessoa negra. Não corta, não E corta. os nazistas Liberdade de expressão. Liberdade. querem eliminar as raças inferiores. E as raças inferiores para os nazistas. Os arianos, vários. eu acho que a América afro-americana tem que conquistar e dominar os povos Eles interiores. só Tá, completamente. isso aí vai cortar tudo, né? Deixa. Não, eu vou avaliar. Deixa. Não, mas a parte que eu falei, da ideia nazista, da cultura nazista. Não, eu acho que eu vou contar a parte que o Abel falou, eu sou mais louco que todos vocês. Corta, vou dizer um bagulho Eu acho, absurdo. eu acho que o Sul tem que ser tirado do resto do Brasil, ser um país Mas independente. agora vamos gravar. É, o Sul é um país. Tá, agora vamos fazer o seguinte, a gente tem que fazer agora sobre a ética socrática. Tá, agora vai ser. A gente tem que ver o que é, né, cara? Ah, é, Tá, eu vou ler, se vocês Deixa- entenderem, deixa eu vocês falar, continuam, se vocês não entenderem, a gente Deixa para. eu falar, posso falar? Não, relaxa, Cara, eu vou ler só primeiro. Aí, ó,
Eu vou ler e depois falo, tá certo? Tá, Eu vou passar a palavra pra ti. Presta atenção no que eu vou falar. tá, pode falar. Eu tô. Tá. Saúde! Pediu pizza? Tá, agora vamos falar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ética socrática. E na ética socrática, a gente vai ter algumas características. Na ética socrática, ela é caracterizada por bom caráter e valores morais. A posição ética de Sócrates, que é o cara que se baseou nessa ética, a posição ética dele argumenta que o homem não é mau, mas é ignorante. Esse ponto de vista é chamado de intelectualismo moral. Ele afirma que a virtude pode ser conhecida e, acima de tudo, pode ser ensinada, no princípio do eu. Ele era um crítico também ferrenho dos sofistas, que era a ética que a gente tinha falado agora no passado. Então, o Bino, ele talvez estaria concordando contigo em alguns pontos. Ele acusava eles de apregoar uma ética de ocasião. Ele acreditava que o mal era fruto da ignorância e que, por isso, a racionalidade era um meio de atingir o conhecimento. Em oposição aos sofistas, ele defendia que a existência de valores absolutos com base na capacidade pensante do ser humano e, para ele, a razão permite encontrar os fundamentos das regras morais. Então, tudo que a gente vai encontrar é por razão. O homem ele vai ser bom conhecendo. Ele não é mau por natureza, ele só não conhece ainda. Então, o que tu acha sobre isso, Marcelo? Eu acho, né, que ela é caracterizada pelo caráter de valores morais, né? O valor moral, ele não entra naquela questão da lei, né? Ele entra naquela questão que é certo ou errado, tipo assim, é correto eu estou na lei, tudo bem, tem uma mulher, né, com a sua filha que quer atravessar a rua, uma rua movimentada, e em questão moral minha, né, Vai dar lugar se pra eu ela, fosse bom moralmente, eu pararia o meu carro e deixaria passar, entende? Mas a questão mal moralmente, nesse caso, eu não ligaria pra ela, eu ia ligar somente pra mim e entrar naquele meu ponto egocentrista, sabe? O que importa sou eu e não deixaria E aí passar. entra o ponto de Sócrates, porque segundo ele você não vai ser mal nessa situação, você só é ignorante. Exatamente. Você não conhece o suficiente para poder ser bom. Então o que tu acha sobre essa parte dele? O que tu acha sobre essa... Tu acha que está certo? Eu acho que não. Eu acho que a maldade, né, desde que veio o pecado, ela é introduzida no mundo, né? Aí tu tá agindo, tá falando mais uma perspectiva cristã, sobre uma perspectiva... Sim, mas tipo, eu num ponto de vista não é... Talvez por natureza, a gente sim, talvez já é a mal. maneira que a pessoa é criada, né? Tipo, por exemplo, que ela tem um pai que é criminoso e o pai ensina pra ela que a polícia é do mal, você tem que fazer essas coisas pra se dar bem na vida. Por exemplo, vender droga, você tá se beneficiando de algo. Você está se beneficiando de um vício da pessoa que não consegue largar aquilo. Sim. E algo completamente deturpado. Assim, Sim, é um conhecimento e mesmo nesse conhecimento ainda é mal, né? Exatamente. Eu acho que até uma certa idade, né, eu acho que talvez sim seja ignorância, mas um homem de 30 anos velho, eu acho que não é mais ignorância, mas eu acho que sim é a maldade introduzida nele. Entendi. Alguém tem alguma coisa, um ponto a discordar, alguma coisa a adicionar? Eu concordo com tudo que ele disse mesmo, pelo ponto cristão, mas a gente já nasce mal. A gente já nasce com uma maldade. Entendi, o ser humano já nasce mal. Também concordo. Eu acho até meio maquiavélico falar assim, né? Mas eu acho que sim, o homem ele é mal por natureza, né? Se tu for ler lá Aquele livro lá. esqueci o O nome agora. Capital ou... Não, é o Capital. Se tu for ler Saiu, ele fala que o homem nasce bem, mas a natureza... mas a sociedade corrompe, entende? Aí Maquiavel fala completamente ao contrário. Se tu for lá ler O Príncipe, que ele ensina, ele fala sobre as questões de corrupção num povo que aceita essas coisas, entende? E no ponto de vista dele, o errado naquele certo ponto não é sim o governante corrupto, mas sim o povo que se deixa e aceita aquilo. Entendi. Entende? Alguém tem mais alguma coisa adicional? Mas é tipo, que nem hoje, né? A gente sabe como os governantes são ladrão e a gente não faz nada.
A gente só deixa o Brasil lá e vai cada vez mais pra baixo. É uma forma de conhecimento e mesmo assim somos maus. Como é uma ética muito mais liberal, assim, vamos dizer, essa busca pela verdade, pelo debate, ou até mesmo pela virtude do autoconhecimento, eu acho que é muito bom. Porque existem muitas coisas hoje que, pelo nosso tanto de conhecimento que a gente tem na internet, ou isso tudo, acho que a gente não consegue buscar realmente, a gente não procura. Eu acho que essa ética ela é meio uma boa, assim, pra gente realmente pesquisar sobre a verdade, debater até mesmo sobre crenças ou algo, pra você seguir uma filosofia de vida. Eu acho que essa ética é uma... Então não é por falta de oportunidade. Beleza. Aí acabou essa ética socrática. Tá, agora vamos pra próxima. A ética platônica. Eu vou falar aqui e vocês vão ver se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente não faz. Ética platônica. É 2 dedos. É porque eu tô com a mão machucada. Não, você falou. Aqui pro protocolo. Não, É não porque eu salta, não tô salta. pra celular. Não precisa. Não precisa. Agora vai ter que cortar, né? Porque senão vai ficar esquisito assim no meio do podcast que ela vai ter. Não, vai contar de qualquer Isso jeito. vai contar de qualquer jeito. Vai, começa. A cada ética vai contar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ética platônica. Na ética platônica, o Platão, que ele vai... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ética platônica. E na ética platônica a gente vai ter Platão, obviamente, que vai aprofundar as reflexões de Sócrates, que foi da ética socrática que a gente falou no passado. Ele vai propor também o retorno da sociedade a uma vida mais simples, mais arcaica. E ele chegou ao extremo de achar necessário reduzir a propriedade particular ao mínimo e promover a extinção das relações familiares para criar uma irmandade dirigida pelo Estado. Então, na obra dele, A República, ele vai argumentar que a sociedade deveria ser governada pelos filósofos, porque só eles seriam capazes de compreender o supremo bem, alcançando em seu grau máximo. E segundo ele, a prática da justiça caberia aos filósofos e as virtudes menores seriam desenvolvidas pelos soldados e pelos trabalhadores comuns. E para ele também, o ser humano não tem domínio sobre suas paixões, porque por isso é necessário que ele aprenda a frear os seus instintos. O bom homem também é um bom cidadão, pois pratica a verdade e a justiça, tanto quando está em público como quando está sozinho. O que vocês acham sobre isso? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de adicionar? O que tu acha sobre isso, Arthur? Ele disse que primeiro com quem faz filosofia primeiro, depois os soldados, porque tipo, a coisa mais importante da sociedade é quem manda, não tipo, quem faz os atos. E se uma pessoa tem tipo, uma mente boa para governar, não vai ter problemas na sociedade, não vai precisar tipo, ter muita polícia, muito exército na sociedade. Mas aí a gente não entraria no ponto que ele está basicamente dizendo que os filósofos na época dele não eram os filósofos que a gente hoje em dia. Sim. Os filósofos eram mais os caras com mais conhecimento, essas coisas. Então ele não está dizendo que quem tem mais conhecimento deveria governar. Então nesse ponto eu discordo muito dele, porque se fosse para fazer assim, a gente ainda estaria colocando os seres humanos no poder e dando a eles todo o poder do mundo, que já foi provado ser errado em muitos momentos da história. Então, eu não tava me pondo, velho. Não tava me pondo. Pô, tá pingando o bagulho ali pra caralho. Ah, verdade. Pra caralho. Pô, tá pingando atrás da vida, velho. Caralho, você... Cara, eu olhava pra tela e depois eu olhei pra tela e Deus começou a me perguntar. Aí fica assim. Cara, não dá. Vocês acabaram com os três. Não, mas ele tá tudo molhado aí atrás de ti, velho. Ah, é porque eu esqueci. Caralho, velho, eu tô pra ir embora, mano. Falta quantos daí, então? Falta 19 aí, velho. 6? Ó, eu acho Não, que tu lê, acho mais fácil ler no livro, não precisa tipo, resumir no livro, aí tu Pô, fala e você cada tá um loucura, fala. né? Assim, Aí, não precisa tipo, ficar parando pra bater palma. Quatro. Se a gente conseguir, só continua, entendeu? Vai ficar gravando 30 minutos ali no meu celular. Vai. Daqui a pouco não mora. Ah, não, vai acabar agora, mano, quero falar. Tá fodendo alguém debaixo da mesa? Quê? Cadê o Abel? Tá embaixo da mesa. Verdade que a gente é perda depende de ti. Quê? A Júlia o quê? Pesa perto do Marcelo. Ah, não, pesa. Eu fiquei sabendo de outras histórias. Que isso? Quem fez sou eu. Não, ela me Tinha falaram que esquecido, ela botou fez o depois vídeo disso, aí. né? Que fofo. Ela já peidou, mas ela tem vergonha, né? Ela fala assim, mas... Ela faz grito no nariz. Ela aperta o nariz. Tá tudo gravado, tá? Mas ela peida? Peida, cara. Todo mundo peida. Olha, Tá? também faz barulho. Não. Não faz barulho do peido dela? Ela Sério? peida muito pouco. Caralho. Ela faz assim, ó. Cara, tá perguntando...
Tá perguntando sobre o peito da Jura. É um maluco, cara. Esse é o lucro. Nossa, foi, não quero saber se ela peida. Eu não consigo fazer ela peidando forte. A Ali peida? Não sei. Deve Ah, Não peida, não peida. Pô, se ela pegar um pouquinho, o Bruno vai sentir um cheiro de 3 km. Cara, o peido já é natural. Eu já falo, eu peidei. Eu não ligo mais. Eu nem ligo mais. Tá, Tá, vamos fazer logo. Vamos fazer logo, na moral. O Bino. O Bino lá dela. Tá, vamos fazer logo. Ai, vamos lá. A ética platônica bom, hoje... Então, Eu vou terminar essa porra logo, velho. Mais 6 aí, ela vai tomar. Mais 6 eu vou. Tá, só termina logo, velho. Agora a gente vai falar sobre a ética platônica. E a ética platônica, ela vai consistir na busca da felicidade por meio não somente do indivíduo, porque o indivíduo ele não pode ser feliz em uma comunidade viciosa, mas também a coletividade deve alcançar tal felicidade. Estabelecer os conceitos que a maneira de não incutir dúvidas entre aqueles que interagem. Então, ele vai aprofundar muito as ideias de Sócrates, da ética socrática, que a gente acabou de ver, e ele vai propor uma volta ao mais simples, ao mais antigo. E nisso, ele argumenta que a sociedade deveria ser governada pelos filósofos, e que também, porque só eles seriam capazes de compreender o supremo bem, alcançando no seu grau máximo. E segundo ele também, a prática da justiça caberia aos filósofos, e as virtudes menores seriam desenvolvidas pelos soldados e trabalhadores comuns. Então, nesse ponto, eu acho que há muitas discordâncias. Eu gostaria de passar a palavra para o Itiel. O que tu acha sobre isso aí, Itiel? Eu acho que eu discordo totalmente, porque bota o poder das ideias todos nos filósofos e bota a sociedade como se fosse burra, assim, entendeu? Que não tivesse poder nenhum. Já aconteceu isso, né? Tanto na Igreja Católica, que ela, em questão da Bíblia, e eu acho que futuramente, de um jeito ou de outro, isso não funcionaria, porque isso acabaria resultando numa revolução, as ideias do iluminismo, reforma protestante, essas coisas. Então eu acho que se fosse fazer isso numa era atual, ou até mesmo, sei lá, na era medieval, acho que não daria certo, porque bota todo o poder concentrado, né? As pessoas iam ficar putas alguma hora, né? Iam ficar bravas. Entendi. Bom, agora a gente vai partir para a ética aristotélica. E na ética aristotélica, a gente vai usar ela vai servir de condução para o ser humano à felicidade, no sentido mais amplo da palavra. E é em toda a interação, na dinâmica do convívio social, que se possibilita transparecer os valores éticos e morais humanos, assim como o desenvolvimento deles. Então ele buscava, enquanto Platão ele vai buscar no mundo ideal a base para a prática do bem, Aristóteles ele vai propor um caminho aparentemente contrário. Segundo ele, a lei que governa a sociedade deveria levar em consideração as limitações humanas e criar instituições capazes de promover o bem e reprimir o mal. Agir corretamente é o mesmo que praticar a virtude, ou seja, buscar o equilíbrio entre dois vícios, o excesso e a escassez. Para ele, a indignação justa é um meio termo entre a inveja e o despeito. Em uma de suas obras, ele vai afirmar: a pessoa caracterizada pela indignação justa sofre em face do sucesso merecido de alguém. A invejosa sofre com qualquer forma de sucesso, e a despeitada alegra-se com a desventura de qualquer pessoa. A fim de resolver esse dilema, Aristóteles sugere que uma ética de meio termo, com base na qual ser virtuoso corresponde a buscar o equilíbrio nas relações sociais. Para ele, a ética está vinculada à política, pois visa o bem individual, enquanto a política busca o bem comum público. O bom exercício do poder político, segundo ele, pressupõe a atenuação das desigualdades entre o cidadão. Então envolve muito a busca das virtudes, que ela vai te dar a felicidade. Nisso, eu acho que isso poderia ser bem aplicado hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muitos problemas também com a geração neném, várias coisas. As pessoas elas estão muito tirando essa parte das virtudes, e isso é uma coisa muito importante hoje em dia para a sociedade. A honra, as coisas que as pessoas normalmente buscavam, hoje em dia elas não buscam mais. E a virtude ela era algo muito importante para a busca não só da felicidade, mas também da honra e de todas as coisas. E isso está sendo um pouco apagado na sociedade hoje em dia. Tu concorda, ou Nicolas? Eu concordo muito, mano. As pessoas não estão mais buscando a honra delas, estão fazendo todas as coisas sem pensar. Eu acho que essa ética aí é muito correta. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar? Eu acho que o Abel é um cara muito importante nessa ideia, até porque ele publicou alguns artigos anteriormente sobre Platão. Uhum. É Platão que falou isso daí? Uhum. Não, desculpa. Aristóteles. Eu acho que o Abel é um cara importante nesse debate. Obrigado. O que tu acha sobre isso? Porque eu já contribuí muito também para essas coisas assim, tipo, que eu estudo bastante sobre o aristotélico, etnias,
Entendi. Fechou. Agora a gente vai partir um pouquinho pra ética que o... Calma, pausa. Aristotélicos e tiras. Eu tava ali no Google, eu só li o que tava no Google. Aristotélicos. Vou traduzir o bagulho. Porra, eu joguei, cara. Tava valorizante, você traduziu pra etnias. Aristotélicos e tiras. Que porra é essa, cara? Ethics, ele leu ethics, viado, que é ética em inglês, vai tomar no cu, aí ele traduziu pra ética. Tá, vamos lá. Foda. Joguei agora. Agora a gente vai partir pra uma ética que inclusive eu tenho um amigo meu que ele segue essa ética bastante, que é a ética estoica. O Marcos e Thiago, eles seguem bastante essa ética. Ele é uma ética baseada numa ética rigorosa, de acordo com as leis da natureza, que ela vai assegurar que o universo é governado por uma razão universal divina. Marcos, você, um amante do estoicismo, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho a dizer que eu podia falar mais, né, pra ter um contexto. Ah, sim, vamos dar um contexto aqui um pouquinho mais pra todo mundo, porque senão a galera não vai... assim pra gente saber o que falar, então. Sim. Então, dessa forma, para os estoicos, a felicidade vai ser encontrada na dominação do homem ante as suas paixões. Então ele vai meio que tirar todos os vícios e as suas paixões para ele alcançar a felicidade. O que tu acha sobre isso, Michel? Olha, eu acho que você, seguindo o estoicismo, né, você serve totalmente ao seu Deus, né, que você está servindo. Não sei o que falar. Tá. Você é um cara... O cara fugiu pra mim, pô. Tá, o estoicismo. Acho que até a história dele, que ele tava dando de barco com todas as mercadorias, e o barco dele afundou. Aí, tipo, pra ele buscar, tipo, felicidade na vida, mesmo não tendo nada, ele foi seguindo seus valores. Sim, a dominação do homem completa pelas suas paixões. Então, dominar os seus vícios, nesse caso, seria uma chave para alcançar a felicidade. Então, ser dominante vai com o Thiago, muito bom. Né? Ei! Tipo assim, ó, o Thiago no Clash Royale, ele pode ter perdido Mas umas eu coroas. Mas também não pode entregar uma paçoca assim, né? Não pode o cara tomar no cu depois. Eu boto uma censura, um pi no... Não, nem faz Ele só censura a última palavra, vai tomando Clash Royale, faz isso. Ai, cara. Tá, vai. Eu vou falar de novo, porque a porra da galera não... Vai. Cara, só pesquisa a história dele pra ver se é essa do barco. Não, Esquece, Cara, não deve ter nada agora. Esquece o Eu barco. já vi uma coisa assim. É aquele barco ali, ó. Tá, esquece o barco. Falta só mais 4 depois desse. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ética estoica. E nela a gente vai encontrar o sinônimo, né, que é o estoicismo. Tá dolendo. E o estoicismo ele vai ser baseado numa ética rigorosa, de acordo com as leis da natureza, que assegura que o universo é governado por uma razão universal divina. Dessa forma, para os estoicos, a felicidade vai ser encontrada na dominação do homem ante as suas paixões. Então você vai controlar todos os seus vícios e só assim você vai conseguir seguir a sua felicidade. Nicolas, o que tu tem para dizer sobre isso? Eu não sou muito fã do estoicismo, mas nós temos um amigo aqui que é bem praticante do estoicismo de forma rigorosa. Marcos e Thiago, o que você quer? Não de forma tão rigorosa, mas você pode buscar o estoicismo, como eu posso dizer? Em todas as áreas da vida? Não, ela não é tão rigorosa, mas tipo assim, existe uma resiliência moral que não fala que você deve seguir. Resiliência é foda. Caralho, cara, para. Tá, corta. Até onde? Foi pro naufrágio, eu acertei. Eu posso falar de novo aqui. Porra, não pergunta pra mim, cara. Porra. Você tá doendo essa porra? Ele botou no chat GPT, ele fez um resumo gigante, cara. Vai, de novo, vai. Rapidão. Não. Rapidão. Porra, essa porra vai de Fala falar em 5 minutos. Agora escreve assim, agora fala em 5 minutos. É isso. Olá, pergunta pra mim. Tá, Não, vamos começar com o Thiago, depois eu tô falando rápido. é os dois estoicistas. Vai. Não, fala que eu tô falando dessa Cala a porra. boca, vai. Cala a boca. 3, 2, 1. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ética estoica. E aí a gente vai encontrar o estoicismo. Ele é baseado numa razão que assegura que o universo é governado por uma razão universal divina. Dessa forma, para eles, tu só vai encontrar a felicidade dominando os teus vícios internos. Então tu só vai dominar a felicidade meio que ante suas paixões. Você vai, quanto mais você domina eles, mais você vai encontrar a sua felicidade. Hoje em dia a gente vê bastante disso onde as pessoas não conseguem dominar os próprios vícios. Ô, Arthur, tinha alguma coisa para falar sobre isso? Sim, que eu acho que até a história dele foi pelo estoicismo de Zeno, da Grécia Antiga. Cara,
Marcelo, não dá, Rafael, cara. como você faz uma porra dessa? Não. É impossível, viado. Não, Caralho, não, viado. Não tem nem sentido. Caralho, vai tomar no cu, viado. Isso. Porra! Não era nem por graça, viado, mas caralho. Não tem nem sentido. Vai, graça essa porra. Eu tô louco pra ir embora já não sei. Porra! Toma no cu, viado. Cara, é a quarta vez que a gente tá tentando fazer essa Vai, coisa. Brazilian Já era pra ter terminado na primeira. Vai, é óbvio. Por favor, velho. Porra, Marcel, caralho. Deixa eu ver a porra do boné, viado. Foda-se o boné, vai. Não, sério. Agora espera um pouquinho. Ó. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estoicismo. No caso, a ética estoica, né? Bom, o estoicismo ele é baseado numa ética rigorosa que age de acordo com as leis da natureza. Ela assegura que o universo é governado por uma razão universal divina. Então, dessa forma, para os estoicos, a felicidade só vai ser encontrada na dominação do homem ante as suas paixões. Então, os vícios da pessoa, quanto mais você domina eles, mais você meio que domina a si mesmo. Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu acho que o Arthur, né, tem alguma coisa para falar sobre isso. Tem, tipo, o estoicismo ele foi criado por Zeno, da Grécia Antiga, que quando ele estava fazendo uma navegação com suas mercadorias no barco, ele, meio que o barco afundou. Ele perdeu tudo? Ele perdeu todas as mercadorias. Só que ele ficou feliz porque pelo menos ele sobreviveu. E, tipo, mesmo perdendo tudo, ele foi em busca de uma razão para viver. E criou o estoicismo. É seguir os seus valores. E dominar, né? Assim mesmo. Não tem água pra você, tá não? Tá, fechou. Acabou, não era pra gente falar. Não, já tá meia-noite, Então não vai conseguir falar. A única coisa que precisava ele não Vai. A única coisa que ele conseguiu Vai, mesmo. Opa. Medieval. É a última. Ah, é o último, vamos. Esse é o último, pronto, acabou. Tá, ainda vai nem saber, cara. Mas por que a gente não falou nada de estoicismo? Porque eu não quero, velho. Não, tipo, por que do nada você meteu Vai. Essa é só pra ele pular, porque ele ia perguntar pra mim essa porra lá, e agora o Itiel de não sei o quê. É porque o Itiel é o rei do estoicismo mesmo, pra lá. Sei lá que é porra do ensino, cara. Como tu não sabe? Pô, o bagulho que tava falando no Google era totalmente o contrário do que tava falando no chat GPT, velho. O bagulho ninguém sabe falar sobre Deus aqui, velho. Mas mas- tá, foda-se. Ele não tem quase nada a ver com Deus. Tem bastante, tava escrito aí. Tipo, Tá escrito, cara. Tá, esquece. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ética medieval. A ética medieval ela vai ter a função de ordenar a vida pessoal e social pelo mesmo conjunto de virtudes, em busca da paz e da felicidade. A paz ela é entendida como um modo de viver em comunidade, remetendo para a dimensão política e tal. A felicidade como fim do ser humano, valorando a ação como transcendência. Ela foi desenvolvida na Idade Média Europeia e ela tinha um caráter sincrético, porque os filósofos desse período eles herdaram elementos do pensamento grego e fundiram eles ao do pensamento bíblico. Então a gente vai ter Agostinho, que defendeu e transformou a ideia platônica de purificação da alma em necessidade de elevação ascética. E para conhecer a vontade de Deus, né? O ascetismo, que vai falar sobre isso, ele tinha como base a autodisciplina, a abstinência e a austeridade religiosa. Ele também desenvolveu o conceito de livre-arbítrio, que é o poder da escolha, a fim de explicar a origem do mal. O livre-arbítrio ele vai consistir na faculdade humana que permite a cada pessoa escolher livremente aproximar-se ou afastar-se de Deus. Assim, a maldade resulta do mau uso da liberdade de escolha. Então, aqui ele está defendendo basicamente que a maldade do ser humano vem por escolha. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Alguma coisa que possa complementar? Eu discordo totalmente, porque como a gente disse anteriormente, a maldade não é por escolha, a gente já nasceu com a maldade no coração. Uhum. É até uma parte bíblica, né, que diz sobre isso. E o que tu tem a dizer sobre isso, Abel? Que, tipo, a gente não é bom por natureza, a gente já é mal, segundo a Bíblia. Então, tipo, não tem essa coisa de, eu sou mal porque eu não tenho informação que eu não sei, que eu sou ignorante. Porque a gente sabe que é mal e a gente é mal e quer continuar sendo mal. Entendi. Então, quem não quer continuar sendo mal pode ser bom. Tu concorda com a ética medieval nesse ponto? Concordo. Tá, entendi. Então, aqui ele vai falar sobre a escolha, né? Fechou. Aí, acabou. Agora, não, falta mais duas. Ai, cara. Tá. Nossa, negócio é Barbie. Mas todo mundo aqui é o Discord aqui, foda-se. Vai, a próxima. Tá aqui qual? Agora é kantiano. Agora é kantiano e depois é marxismo, que vem o socialismo. Ah, tá. Tá, vai. A do Kant a gente vai falar do Itiel. A gente Eu vai vou falar falar do uma inferno, sociedade totalmente pobre. Pô, Eu quero passar a palavra pro Bino, aí mais 20 minutos de podcast, né? Não, aí vira pra câmera e pergunta, tipo, ô Cadu, me fale uma sociedade... Nossa! Ia ser tipo 3D, assim, Você imersivo. vai passar na Não, nem fudeu. Ô, Cadu, me fala uma
Um país que deu certo. meu pênis aqui. Aí é o WhatsApp, ninguém tem que... Ele vai mandar, a Escandinávia é Ah, não, tipo, o Cadu que senta na fila da frente e fica assim, ó, Cadu, vai se fuder aqui, ó, Cadu. Ô, por favor, faz isso já. Ah, Se aparecer na sala... Vamos tá gravando a porra toda e vai estar tudo no meu celular, isso aí. Todo Não, maluco. Não sou maluco. Ai, cara. Vai, que tu vai embora. A única coisa que o Thiago serviu até agora não gostava muito. Tá, vamos lá. O Thiago tem que falar alguma coisa, sério. Cara, eu já falei, pô. Aonde? O Abel também tem que falar alguma coisa, cara. Não, pode falar. Eu só sei uma coisa mais O Abel acabou de Cara, falar. o Abel, ele literalmente concordou com a mesma. Ele concordou com um e concordou com o outro. Eu já dei 2 minutos de fala e vocês não deram nada ainda. Tá, fechou. Pô, eu falei um monte de coisa. Eu falei o primeiro. Tá bom, o que tá é bom. agora? Tá bom, O que é volta agora? o... Tá, fechou. O que é agora? Ética kantiana, vai. A ética de Kant agora, hein? Peraí, esquece. Peraí. Inferno. Ah, quais são? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ética kantiana. Na ética kantiana, a gente vai fundamentar-se única e exclusivamente na razão. As regras são estabelecidas de dentro para fora, a partir da razão humana e a sua capacidade de criar regras para sua própria conduta. Isso garante a laicidade, independência da religião, e a autonomia, independência de normas e leis e da moral kantiana. Então, o que ele vai defender aqui? Que o ser humano ele é capaz de formar as suas próprias leis. Que o ser humano ele é capaz de ser independente de sua religião e que as leis elas podem ser estabelecidas por ele. Alguém tem alguma coisa aqui a dizer sobre ou contra Eu isso? discordo completamente da ideia dele, porque se fosse assim ia ser tipo uma sociedade anarquista que sem leis, porque cada um ia falar, tipo, ah, minha lei é tipo isso, eu posso matar se quiser. Não é bem anarquista, porque anarquista ele defende a ausência do Estado. Aqui Kant não está Sim. defendendo tão bem a ausência do Estado, ele está defendendo que o ser humano pode criar as leis dele, Sim, eu tô falando anarquista no sentido de... fazer o que quiser. É isso, tipo, Porque sem o leis. ser humano tendo controle sobre suas próprias ações, ele poderia fazer o que ele quiser. Uhum. Entendi mais ou menos, mas eu Eu acho que pode ser adaptável, né? A coisa dele, porque, tipo, pode seguir algumas leis básicas, seriam, tipo, de consenso geral, mas tem algumas leis, eu acho que precisam ser acrescentadas pelo ser humano, Sim. que eram coisas que não existiam antigamente, né? E com o passar do tempo, tu precisa acrescentar novas leis. Então tu discorda de Kant no ponto de que o ser humano pode fazer todas as suas próprias o leis? extremismo dele seria... Sim, tudo seria um discordante, beleza. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Fechou. Agora vamos... É agora tem mais 15 minutos. O Vila Vai, pensou. vai. Dá o braço, dá o Não, braço. agora vai casar. Agora dá literalmente, cada um fala uma coisa. Esse dá pra falar cada um. Todo mundo tem coisa pra falar. Tá, eu vou ler pra caralho então. Pera aí, eu vou ler um pouquinho. Não, fala um pouquinho só e a gente Tu fala. vai ser o último a falar. Manda primeiro pra mim, que eu vou malhar o pau. Não, Tá. se eu competir, não só, calma. Já não se até. Mas você cueca? Tu fica me abraçando e Olha aqui, falando. Marcos. Caralho, ele tá sem cueca Aqui é a minha bola, mesmo. mano. Ah, então, que Guarda a viado. minha bola, mano. Ai, que nojo, cara. Vocês são muito viado. Então vocês são muito viados. Vai lá pra Beira-Mar, viado. O pior que da minha varanda dá pra ver a Tá, parada vai, aqui. vamos começar. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a ética marxista, um pouco polêmica. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ela se baseia nos pensamentos do filósofo Karl Marx e ela supõe um processo revolucionário na construção de uma nova forma de sociedade, que ela vem a partir de novas relações econômicas, sociais, políticas, culturais e educacionais construídas de forma consciente, livre e responsável pela classe trabalhadora, antagônica, né, oposta à ética capitalista. Ela propôs a teoria do materialismo dialético, segundo o qual o ser social determina a consciência. De acordo com ele, o modo como a sociedade se organiza para a produção econômica condiciona o desenvolvimento das estruturas sociais, dentre elas a religião, a política, a educação, a moral, etc. Isso significa que as manifestações da consciência do ser humano, como a moral, são determinadas pelo modo produtivo de economia. Para ele, da mesma forma que na economia os modelos produtivos são mutáveis ao longo do tempo, os modelos éticos e morais tendem a variar também. Além disso, o filósofo considerava a moral uma das formas de controle ideológico da sociedade, visto que ele divulga e critica severamente os valores da classe dominante. Alguém tem alguma coisa a discordar sobre isso? Pô, eu tenho muitas coisas a discordar sobre isso. Eu também. Primeiramente, eu vou falar que não tem nem o que dizer sobre esse pensamento. O ideal socialista é ridículo, e uma sociedade invejosa, egoísta. Pô, eu não tenho nem o que falar. Pra mim, socialismo é uma merda. Vou falar, pra mim, socialismo é uma merda. Sim, ele ainda é Eu sou um cara totalmente que apoia o capitalismo. E pra mim, o socialismo, cara, não dá. E tu, Marcelo, o que tu acha? Eu discordo do ponto de vista do Bino por causa que o capitalismo é falido e as pessoas ainda vão continuar sendo exploradas
Mas esse é o continuarem com o seu cala a boca. Esse é o mal necessário. É o mal necessário. A teoria marxista Não, é ruim não, só por cada um serem fala, socialistas. cada um Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa ele falar. Não, debate. Calma. Deixa eu falar, meu. Deixa normal como tá. Peraí. Corta quando os caras começarem a brigar. Tá. Agora a gente se acalmou um pouquinho, é um tema bem polêmico. Vamos continuar aqui no ponto que o Marcel tava. O que ele tava falando? O capitalismo é falido e explorador. E as pessoas ainda vão continuar sendo exploradas se continuarem com esse método, esse modelo. Então me fala econômico. algum país socialista que deu certo, que não seja o capitalismo, Nenhum- já que ele é falido. Nenhum país Não tem, até porra, hoje em não dia tem, porra. Calma. abordou um sistema do socialismo científico de Friedrich Engels e Karl Marx. O único país que chegou perto, né, de se aplicar foi a União Soviética nos tempos do Stalin. Né? Depois veio o seu reformador Lenin, que aí se aplicou um socialismo mais variado. Né? Em um certo tempo na União Soviética não existia mais desemprego. E aí a gente tá falando mais sobre um pouquinho de ideologia política, mas entra bastante também na ética marxista, porque ela vai formar essa nova sociedade. Tu tem alguma coisa a dizer? Sim, o Marcelo até falou do socialismo, mas do Karl Marx, a ideia dele é o comunismo. Só que o comunismo nunca chegou a ser implantado realmente num país. Porque ele é utopia. Porque tipo, não existe. A ideia do comunismo é linda, só que... Ela impõe que o ser humano teria que ser bom em sua essência, mas o ser humano em sua Só que essência ele é mau. o ser humano é pecador e vai ser egoísta. E cada vez mais, tipo... Se cada um ganhar a mesma coisa, sempre vai ter alguém que vai querer mais. Então não tem como... Eu acho, do meu ponto de vista, que já que eu trabalho, né, do meu ponto de vista é o seguinte, tem um burguês lá, né, que ele me contrata para trabalhar na fábrica dele, né, e mais 1000 funcionários. Tá? Se eu produzo a matéria-prima e ele vende essa matéria-prima do meu trabalho que eu fiz, no meu ponto de vista lógico, então, a fábrica nos pertence, então. Entende? Não pertence sim ao burguês. Mas eles não criariam uma forma meio anarquista de governar uma sociedade? Porque, por exemplo, se a fábrica pertence a todos os funcionários, de que forma, quem que seria o líder, então? Quem que seria quem ia liderar e quem que iria ter o controle sobre as decisões? O comunismo, ele já vem desse certo ponto de não existir hierarquias na sociedade, mas sim um sistema completamente igualitário. E por conta da ética capitalista implantada desde lá do feudalismo na sociedade, as pessoas ainda vão continuar gananciosas e más umas com as outras, egocêntricas, e a sociedade não vai evoluir, né, como pode dizer, como a comunidade em si. E de que forma tu acha que poderia ser implementada essa ideia socialista, de forma que os seres humanos não criassem, não fossem, como eu posso dizer, gananciosos, não quisessem mais um que o outro, e que assim formassem uma sociedade igualitária? Por exemplo, quem governar, quem for o Estado nessa ideia, vai ser sempre um ser humano. Então, como é que tu vai garantir para mim que esse ser humano não vai querer fazer alguma coisa de errado, que ele não vai querer mais ou menos? No meu ponto de vista, se a gente for implantar já uma ditadura referente a isso contra a burguesia, eu acho que o Estado não seria... O Estado, quem comandaria seria todos nós. A opinião da maioria. Né? Mas a gente teria que precisar de um certo pensador ali principal, né? Que seria o líder da revolução, como a gente tem vários aí. A gente tem o Mao Tse, a gente tem o Che Guevara aí em Cuba, né? E para implementar esse sistema, essa rebelião contra a burguesia. Então tu acha que teria que ter um líder para ele fazer a revolução e a população para estabelecer as decisões? Sim. Tá, então a população estabelecendo as decisões, tu não acha que elas são muito, como eu posso dizer, tu não concorda comigo que a população ela é muito mutável de opinião, ela é muito manipulável? Tu não concorda comigo? Então por isso que, sim, mas aquele que tem a opinião, os países, né,
mais fáceis de se manipular são aqueles países onde... Não tô falando de país, tô falando de população. Você não acha que a população, qualquer população no mundo, seria facilmente manipulável? Dependendo do... Acho que a questão intelectual das pessoas. Não, mas aí a gente vai pegar a média. A média de qualquer país do mundo, na minha opinião, e na opinião histórica, se tu for olhar a história, todas elas foram facilmente manipuladas por comerciais, por ideias, por dinheiro, por qualquer coisa. Você vê hoje em dia as pessoas comprando votos e tal. Como é que tu me garante que uma sociedade na qual a população decide daria certo se a população mesma é manipulável? Então ela seria manipulável geralmente por quem tivesse algo a mais, algo a oferecer. Então, como é que tu me garante que ela não seria manipulada para tomar as decisões? Mas, então, por isso que a gente precisa de um líder que saiba... Mas não era a população que ia tomar as decisões? Sim. Então o líder vai fazer o quê? O líder vai distribuir as ideias à população. Mas e quem não pegar a ideia? Aí que não pegar a ideia... Fuzilar? Tem... Então, Eu essa é uma ditadura. eu acho que essa questão da pena de morte, né, no comunismo, eu acho que ele tem que ser implementado às pessoas, os donos, né, os burgueses, e nós que somos assalariados proletários, nós temos que nos rebelar e fazer o nosso Estado pretendente de um líder comandar as nossas ideias. Então, por isso que um dos líderes não pode ser um líder... Tá, então tu vai Tem que estabelecer... ser um líder que tem um ideia de pensamento como a maioria. Tá, entendi. Então tu vai estabelecer todo o poder na mão de um homem, que é o líder. Sim. Tá, e como é que tu me garante que esse homem não vai fazer nada de errado? Sendo ele um ser humano. Então, foi daí que surgiu... Foi desse ponto que nunca teve, que o comunismo nunca chegou perto de se realizar e nunca teve... Nunca o socialismo ele sempre foi deturpado as ideias. Sempre as ideias foram... nunca foram no que realmente estava descrito na teoria. Entendi. E nunca pode nem sair da teoria, eu acho, né? Tu não concorda comigo que é um pouco utopia essa ideia? Não concordo. Por quê? Porque tu acha que vai ter alguém que possa Eu fazer acho isso? que... Tu acha que tem alguém que é qualificado pra isso? Eu acho que a gente, aniquilando a burguesia, a maldade no mundo, vai ser... Vai prevalecer as ideias boas. Só uma vai coisa. as ideias Eu acho que Teu pensamento aniquilando a burguesia. Tá, peraí, pausa. Não, só vai tomar É só no cu, pra você vai, não, Sofia. é só pra falar, tá? Eu não concordo nada com Eu isso. sei, eu sei, Eu só eu fiz sei. Eu só fiz porque eu tentei pensar como um comunista pensa. Não, mas esse é o pensamento horrível. Eu discordo. Eu tô achando que o Marcelo é socialista, tá? Eu acho que não. Capaz da Bel concorda. Tá, agora vamos finalizar. Afinal, essa porra que eu não aguento. Não, beleza. Bom, galera, esse foi o nosso podcast. Espero ver vocês no próximo episódio. E, porra, cara, tu acabou. Não, cara, porra! Acabou com a minha apresentação, velho. Tá Mas acabou. eu fiz assim, cara. Caralho, cara. Tu fez assim, literalmente fez assim. Tá. Mano, tu é o dedo, cara. Para aí, Eu vou fazer isso aí. para aí, cara. Vai. Esquece. Para. Sério, se fazer isso, eu vou parar. A gente vai ficar aqui o dia Tá, inteiro. então vamos lá. Falando sério. Não, deixa eu finalizar. Tá. Quer finalizar? Eu ia finalizar. Pode finalizar. Então, rapaziada, esse foi o nosso podcast aí, tá? Com a nossa comunicações de ideias aí, né? Cada um deu o seu ponto de vista, cada um Eu falou discordo o que do Marcel, acha, mas... entende? Então, muito obrigado aí por assistir até o final, e é isso. Sou petista! Acabou. Deu quanto tempo essa porra? 53